Paz, irmãos, eu quero nesse vídeo agora trazer um tema aqui de uma pregação para os irmãos que nós vamos ler agora ali na Bíblia, onde está escrito no livro de Pedro. Tem uma Bíblia online aqui, livro de Pedro. Eu não sei qual tradução desta Bíblia, mas é a mesma coisa, irmãos. Tem a tradução recorrigida e a tradução atualizada. Em qualquer Bíblia que você abrir, pode ser que haja alguma modificação na forma de expressão, mas a palavra quer dizer a mesma coisa. Certo, irmãos? Isso que muitas vezes as pessoas confundem, não é? Acho que está errado. Se eu falar mentira, e eu falar em verdade, é a mesma coisa que falar mentira. Para os irmãos terem entendimento. Se eu falar verdade, é verdade. Não tem como ser a verdade ser uma inverdade. Agora, a mentira pode ser uma inverdade. E o que nós vamos pregar aqui é verdade. A verdade sobre a Bíblia. A verdade sobre o que nós precisamos saber. Antes de iniciar o texto ou a pregação, eu quero dizer aos irmãos, principalmente aqueles que participam do meu canal, que a intenção de quando eu falo alguma coisa não é de tirar a fé do coração de ninguém, irmãos. Muito pelo contrário. Se assim fosse, o Senhor Jesus Cristo não pregaria contra os escribas, contra os fariseus, porque o povo tinha fé neles. Acreditavam que eles eram representantes de Deus. E por que não dizer, irmãos, que no princípio, quando Deus colocou Moisés, os sacerdotes realmente representavam? Por quê? Quando Deus colocou Moisés, colocou Arão. Arão era um homem consagrado, irmãos. Será que Deus não era com Arão? Claro que era. Deus fez até a vara de Arão florescer, lá no texto, está escrito. Mas foi passando o tempo, houve a corrupção. E hoje, irmão, há corrupção. E se nós escondermos isso, isso também é evangelho, irmãos. Não estamos tirando o chão de ninguém. Não é denominação que vai salvar você. Você que está sendo os seus olhos abertos, ore e procure um lugar bíblico, pelo amor de Deus. Não vai dizer que eu estou aqui para querer tirar a fé do coração das pessoas. Você não está entendendo nada, infelizmente. Então você quer ficar onde você está? Fique onde você está, irmão. Isso é problema seu. Só que depois, se você tiver uma decepção, você não vai dizer que alguém te avisou, que não te avisou, certo? Eu também estava... Então, veja bem, quantos que tem fé no romanismo? Você não vai lá e não prega? Você está tirando eles do chão? Não está. Você está querendo mostrar para eles que tem algo que está fora lá e que precisa ser corrigido. E eles não querem corrigir. É a mesma coisa. Hoje, pelo que eu estou percebendo, irmão, tá difícil, hein? Eu estou quase desanimando já de ficar pregando porque para determinadas pessoas em algumas denominações, porque já acham que eu estou querendo tirá-las de lá. Muito pelo contrário, quantas coisas que Deus já me deu a graça de fazer aqui, que já chegou até a eles e outros irmãos também, não é só eu, é um grupo de irmãos que chegou até eles, que fez com que eles mudassem algumas atitudes. Alguns religiosos, né, que se achavam dono da razão, né, chamavam os outros de seita, chamavam todo mundo de seitário no tempo passado, e agora eles são chamados de seitário. Mas eles não lembram, esses mais novos que estão chegando, não lembram, porque eles não sabem. Mas nós que já somos mais antigos nesse assunto, irmão, eu estava numa denominação desde os meus 13 anos de idade, irmão. Não foi só... Eu sempre ouvi isso. Inclusive, quando eu me batizei numa denominação evangélica, eu fui obrigado a me batizar de novo, porque nem aceitavam o batismo. Essa denominação que eu era, nem aceitava o batismo daquela outra, porque falava que aquela era aceita. E ainda fazia brincadeira, chocarrices. Chocarrices mesmo, que eu não tenho coragem de fazer aqui, irmão, certo? Eu nunca vi eles da outra denominação fazer chocarrice. Agora vocês estão encontrando na internet alguém que faz. Mas para o bem daqueles que estão lá, que estão, infelizmente, não estão enxergando nada. Que as coisas realmente estão tomando cursos para caminhos do anticristo, infelizmente. Não todos, né? Tenhamos cuidado, né? Eu não estou julgando ninguém, estou falando a verdade. Por isso eu vou ler aqui agora Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: vocês foram renegados, não de uma semente perecível, ou melhor, perdoa, irmãos, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível,
por meio da palavra de Deus viva e permanente. Eu vou repetir o versículo, porque ao ler aqui eu li errado, né? Então eu vou repetir novamente. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que é viva e permanente. 1 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 23. Deu para entender, irmãos? Então, eu tenho aqui, irmãos, estou lendo numa Bíblia online agora, entende? Então, eu tenho várias Bíblias, irmão, em grego, enfim. Eu aconselho vocês comprarem Bíblias na sua casa, ter mais umas Bíblias, lerem mais a Bíblia, estudarem a Bíblia, certo, irmãos? Eu não estou aqui estudando a Bíblia, você já vai aprender muita coisa, certo, irmãos? Irmãos, não se trata apenas de uma escolha nossa, entendeu? Uma escolha de boas histórias, nem tampouco um manual contendo algumas regras, como falam aí que a Bíblia contém, que para mim não é contém, a Bíblia é a palavra de Deus, entende, irmãos? Nós temos que entender uma coisa, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, presta bem atenção no que eu vou falar, que para que nós tenhamos uma conduta, ou receitas para nós termos uma vida feliz, uma vida com alegria, nós temos a Bíblia, que é o livro de Deus, por meio do qual, irmãos, ele deu a conhecer-se ao mundo, e por isso é um livro único, por isso que a Bíblia é combatida, por isso que tem irmãos que dizem aí coisas terríveis, e quando a gente fala aqui, nós estamos perseguindo a igreja deles, irmão. Eles não querem que fale, mas eles falam da Bíblia, falam mal da Bíblia, aí não é perseguição. Aí não é perseguição. É só perseguição quando a gente fala alguma coisa que contraria os pensamentos dos seus líderes. Interessante, irmão. Presta atenção nessa exortação que vai mexer com a tua alma. Vamos ficar bem na comunhão, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Presta bastante atenção, irmãos. A Bíblia tem um tema central, irmãos. O tema da Bíblia é central, certo? Para que nós podemos entender que tudo converge e que consiste em uma pessoa. Quem é a pessoa? Fica aí na comunhão e perceba, é Jesus Cristo. Entendeu? Desde Gênesis, você vai encontrar isso, desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros apontam para Deus na pessoa de Jesus Cristo, o autor e da salvação de todos os homens. Está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 27, e depois versículo 44 e 45, Atos dos Apóstolos também está escrito, isso que eu estou falando está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Personagens e histórias serviram para nós, irmãos, claro que serviram, como sombras ou figuras ilustrativas do amor, aleluia, do amor de Deus, da vida, da obra do Senhor Jesus e do Espírito Santo, que ajuda, bendito é o nome do Senhor, ao crente compreender a palavra de Deus, irmão, senão nós não compreendemos. Por isso que muitas das vezes eu tenho que falar aqui alguma coisa, porque nós precisamos entender, compreender. Se você não escuta um vídeo inteiro, você não compreende, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, para isso nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia, irmãos, ela nos ajuda a compreender na guia do Espírito Santo, quando nós lemos, estudamos, meditamos, ela nos ajuda a compreender, irmãos. Isso tem que ser repetido, você tem que gravar isso dentro de você. Ela ajuda você a compreender a palavra de Deus. Não é você ir numa denominação que está pregando contra a Bíblia. Eu vou falar para você que você tem que ficar lá, que vai salvar você. Eu recebi um comentário aí dizendo que eu estou querendo tirar a fé dos corações dos outros. Que tirar a fé? Eu estou ensinando a verdade, irmão. Eu queria que fosse diferente. Você acha que eu gostaria que fosse como está, onde você está? De forma alguma. Mas só que você pregar contra a Bíblia, você está tirando a fé. Daqui a pouco as pessoas não vão acreditar mais na Bíblia porque você
Está dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não é assim, irmão. A palavra de Deus, ela guia nós até a verdade. E qual é a palavra de Deus que guia nós? Aquela que sai da boca do irmão? Não é. Vê lá em João, capítulo 16, versículo 3, irmão. Ou melhor, versículo 13. Você vai ver que é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. E nós temos que ter uma visão mais ampla, uma visão geral, irmão. Santo é o Senhor. E nós podemos entender a Bíblia como uma grande narrativa, irmão. Bendito é o nome do Senhor, que possui um enredo central em outras histórias secundárias que servem também, irmão, imagens ou figuras para apontar para o núcleo principal, a grande história de Deus no seu amor pelos homens, através de Jesus Cristo, irmãos. Não é por causa de uma denominação que eu vou falar aqui que vai roubar a fé de alguém. Pelo amor de Deus, irmão, você não pode pensar isso. Se você pensa isso, você está totalmente fora. Por quê? Porque só Deus é o único, todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só Ele, não é uma denominação, irmão, que criou todo o universo para a sua glória. O clímax da sua criação, irmão, não foi uma igreja. Glória, você tem que ter fé nele. Irmãos, não foi um ser humano único dos seres a quem Deus fez, semelhante a si mesmo. Obtivemos amar e manter comunhão com Ele. Deus reina sobre toda a criação, irmão. É Deus, não é a denominação que você serve. O homem foi dotado de muitas capacidades e dons por causa do que, irmão? Por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, sendo um deles a possibilidade até de governar a terra, irmão. Deus deu a esse homem, ao ser humano, de governar a terra e de expressar a sua livre vontade. Por isso que eu estou expressando aqui e você não concorda. Você acha que eu quero que alguém perca a vida eterna? Será que eu falar contra uma heresia, eu estou falando errado, irmão? Pensa bem, analise você mesmo, irmão. Porque você quer ficar na heresia? Você gostaria de que aquele que está lá na idolatria permanecesse lá? Você não gostaria. É a mesma coisa. Você está na idolatria hoje e você não percebe. Você está idolatrando um templo, você está idolatrando alguma coisa. Então o Senhor Jesus te chama, vem depressa. Glória ao nome do Senhor. Entendeu, irmãos? O homem que decide rejeitar a palavra a Deus e a sua palavra, desobedecer a Deus, o ser humano despreza quando ele quer. Despreza todo o amor e a comunhão que o seu Criador ele tinha proporcionado, ou ele tem proporcionado. Ele despreza quando ele despreza as coisas de Deus. Então você vai numa igreja que despreza a palavra de Deus, que diz que nem na Bíblia você não vai encontrar a verdadeira vontade de Deus, não vai entender. A vontade de Deus é que você não entenda. E se é a vontade de Deus é que você não entenda, você já está entendendo qual é a vontade de Deus, irmão. Agora você vai entender o quê? Que a palavra de Deus, ela veio para nós e o Senhor simplesmente mandou a sua palavra e vai mandar todo mundo para o inferno e você tem que entender alguma coisa. Você não precisa entender muita coisa, você tem que entender que só Jesus Cristo salva, irmão. Quando é que Deus rejeitou o homem? É porque o homem aceitou a influência maligna e perdeu a sua conexão com Deus, com o Pai. Aí que está. Você está sendo influenciado por uma coisa que não é de Deus. E aí você vai perdendo a influência. Você despreza a Bíblia, você diz que a Bíblia contém, daqui a pouco você diz que aquele lá... Você não quer que se chame a sua denominação de seita, mas acontece que você está agindo como uma seita. E o que acontece? Quando há muitos anos atrás, que talvez você é novo no caminho onde você está, você não sabe que lá onde você está, chamava costumeiramente os outros de seita e até faziam chocarrices, irmão. Você não conhece. Talvez você batizou agora 10 anos. Eu tenho quase 50 anos de batizado, irmãos. Vou fazer agora 50 anos. Entendeu? Não é pouco tempo não, irmão. Quase 50, né? Vai dar... Eu vou fazer 60. Eu batizei com 13. Então não dá 60. Estou exagerando aqui. 13. Vamos fazer a conta. 13... Eu batizei primeiro com 12, depois eu tive que batizar de novo porque falaram que eu estava numa seita. Sendo que não era seita coisa nenhuma, né, irmão? Está até hoje e está lotada. E Deus está abençoando e eles vão... Tem missionário, tem pregadores em todos os lugares, certo, irmão? E eu fui, como era criança, ninguém me evangelizou, eu fui parar
na mão depois de uma pessoa que me disse que eu estava numa seita. E eu não entendia nada e eu batizei de novo. Quer dizer que eu batizei 2 vezes, eu batizei 3 vezes. Uma no catolicismo, outra numa igreja evangélica e depois na CCB. Certo? Então vejamos o primeiro batismo que eu batizei, eu tinha 12 anos. Eu tenho, vou fazer 60. Faz a conta aí quanto é que dá. Dá 50, 58, 59, 60. 10 anos, não. 10 anos seriam, peraí, 10 anos. 10 anos, 60 anos, peraí, quantos anos? 58, falta 2 anos para 60. Eu batizei com 12, não é? Se eu batizasse com 10, eu teria 50 anos de caminho. Já que eu batizei com 12, eu tenho 48 anos de cristão evangélico. 48 anos. Desde os 4 anos eu também já andava com a Bíblia na mão, só que eu não sabia ler. E com 7 anos já comecei a ler coisas da obra da obra de Deus e Jesus Cristo, coisas da Bíblia, não é, irmão? Que também é a obra de Deus. Então, irmão, por causa destas coisas, irmão, por causa destas coisas que nós estamos vendo hoje, bendito seja o nome santo do Senhor. O homem se viu, irmão, influenciado. Ele perdeu a sua conexão, a sua fonte de luz. Porque ele se foi influenciado. Você está sendo influenciado por uma doutrina, influenciado por alguma coisa humana. E isso você vai perdendo a fonte de luz, a fonte da verdade, do amor. Aí você começa a achar que a verdade e o amor está onde você está. E isso aí, irmão, vai te levando ao erro, vai te levando ao mal. Aí você perde o domínio próprio. Já não pode você liderar a sua própria vida na guia do Espírito Santo, porque você, aleluia, agora acredita que tem que perguntar para alguém, tem que saber de alguém, tem que buscar um conhecimento além, no sentido de uma bibliomancia, buscando uma resposta para isso, resposta para aquilo, sendo que não é que Deus não fala, irmão. Deus fala conosco de todas as formas, porém, irmãos, nós não precisamos buscar nada a não ser a salvação. Tudo Deus prepara para nós se nós estivermos ligados com Ele, irmão, em Cristo. Vamos fazer da palavra de Deus como uma coisa assim, uma bibliomancia, que eu vou lá para saber como é que vai ser o meu amanhã, qual vai ser a vontade de Deus. Eu não preciso saber nada disso. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer para que Deus cumpra em mim a vontade dele. E o que eu tenho que fazer? É guardar a palavra no meu coração, irmãos. Porque senão, irmão, o que acontece? Olha só o que acontece, irmão. O homem fica governado pelo pecado, sem vida, sem a vida de Deus, está sujeito à morte. E necessita de um Salvador. É por isso que Deus mandou o Salvador. Cada vez mais degenerado, o homem vai ficando. Cada vez mais degenerado, escravo do pecado. Por mais que tente pelos seus próprios meios, incapaz. Por isso, irmão, que a salvação não é por obras. Os nossos meios são incapazes de ter uma vida espiritual e se reconciliar com Deus. A morte é o nosso destino certo. O único que pode nos fazer reconciliar com Deus é Jesus Cristo. Não adianta você dizer, eu estou lá tem boas obras. Não adianta nada você fazer boas obras se você não tiver Cristo. Quando você nega a existência de Cristo, quando você coloca alguma coisa no lugar de Cristo, irmão, a graça. Quem é a graça para você? Deus me chamou na graça. O que chamou você aonde? Que graça que é? Deus me chamou em Jesus Cristo, a graça de Deus. Deus me chamou nesse caminho, Jesus Cristo, que é o caminho de Deus. Você está sendo ensinado errado. E você que está aqui escutando pela primeira vez, não entra nesse barco furado. Você precisa entender que a salvação está em Jesus Cristo. Nós não estamos querendo tirar ninguém aqui de lugar nenhum. Nós queremos que você entre na graça que se chama Cristo, irmão. Aleluia. Porque se você não entrar nessa graça que se chama Cristo, você vai ficar numa situação deplorável. Vai chegar um momento que você vai se sentir vazio. Quantos que estão aí, irmão, dizendo, achando que tem a salvação, estão cada vez mais se afundando, porque estão dando glória para o homem, para o templo, para placas, irmãos. Você tem que ter um lugar para congregar. Você se sente bem assim? Não tem problema. Mas então, veja o que está sendo pregado. Veja o que você está comendo para não intoxicar a tua vida.
Se não for bíblico, você não pode comer. Por isso que o Senhor, irmãos, ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Porque a nossa situação era deplorável. E ele morreu por nós. Então, o que é a morte de Jesus Cristo por nós? É a graça de Deus. Ele entregou. O que significa graça? Você sabia? Não sabe? Então você vai receber uma explicação. Graça quer dizer favor imerecido, quer dizer, algo que nós não merecíamos e que Deus nos deu. Então a graça é Jesus Cristo, não é uma igreja que tem 100 anos, não é uma igreja que tem 200 anos. Irmão, Jesus Cristo já é desde o início da fundação do mundo, irmão. Ele já estava com o Pai antes que o mundo existisse, irmão. E a palavra de Deus, irmão, ela é viva, ela é eficaz, irmão. Ela tem poder. Ela não saiu, ela não está escrito lá, irmão, por causa que qualquer um quis escrever. Não existe livro mais perseguido do que a Bíblia Sagrada. E, infelizmente, tem denominações hoje querendo que você desacredite na Bíblia. E aí, se eu vou falar alguma coisa, vem um comentário dizendo que eu estou tirando, que eu devia de pregar o Evangelho. Então agora eu estou pregando o Evangelho. Aqui está o Evangelho, é Cristo, não é a tua igreja. E se você está aí dentro sendo enganado, achando que aí é o caminho, você está errado. O caminho é Jesus Cristo. Só Ele, não tem outro. Pronto. O Senhor vem, não tardará. Entendeu? O Senhor vem, não tardará, o Senhor falou aqui. Já que você quer interpretação, está aí a interpretação. O Senhor vem, não tardará. E eu tenho que pregar. Porque se ele não tarda e eu tenho que falar, eu vou ter que falar, irmão. Não adianta. Porque eu sou culpado se eu não falar. Então você tem que entender, irmão, que a palavra viva se fez carne. Ela se fez carne. Glória ao nome do Senhor. Ela se manifestou entre nós. Santo é o Senhor. Está entendendo? E ela se fez carne e não só se manifestou, ela habitou no nosso meio. Quando eu falei manifestou, quer dizer habitou, né? Mas habitou entre nós. Vivendo como nós, mas sem pecar. Ela sim pode satisfazer a Deus plenamente, sem ofendê-lo. Jesus Cristo é o único que pode fazer isto. A solução de Deus para o problema insolúvel do ser humano, o próprio Rei dos Reis veio estabelecer essa comunhão para nós, irmãos, entre Deus e o homem. Foi Ele que estabeleceu. Entende, irmão? Então Ele deixou para nós o quê? Nós não vivemos na época dos apóstolos. Nós precisávamos saber a história, né? Aí você fica questionando aí a Bíblia e você não quer que eu fale da denominação. Você acha que eu estou tirando a fé. E aí os seus pregadores, os pregadores que tiram a fé na Bíblia, afinal, o que eles estão querendo com isso? Que as pessoas idolatrem-os? Que as pessoas coloquem eles dentro de uma redoma de vidro? E depois as pessoas percam Jesus Cristo porque começam a acreditar que só eles são salvos. E quando ele faz isso, irmão, ele está sendo exclusivista. E quando ele é exclusivista, ele está cometendo, sabe o quê? Uma egolatria, que também é pecado. Quer dizer, amar o seu próprio ego. Eu sou salvo, sou melhor do que o outro. Eu digo para você, eu sou um miserável, pecador, não sirvo para nada. Mas eu creio que Jesus Cristo, por misericórdia, pelo sacrifício da cruz, pode sim me dar a salvação. É assim que nós temos. Ah, mas eu já fui batizado, não cometo pecado. Mentiroso! Está escrito lá. Vai lá no livro de João, na epístola de João, que você vai ver. Certo? Eu prego isso outro dia, porque sinceramente eu estou até um pouco assim, não estou nervoso, mas estou um pouco aborrecido, porque uma pessoa falou uma coisa para mim, que eu estou querendo tirar o chão dos outros da salvação. Porque eu estou falando de alguma denominação. Estou falando e vou continuar falando agora. Por quê? Porque eu tenho amor por aquelas almas. Mas se elas saírem de lá, vão para onde? Vão para Cristo. Mas como? Quer dizer que para ir para Cristo tem que ter um prédio, tem que ter uma casa, 4 paredes, uma janela e um púlpito, um monte de banco. Não, para ir para Cristo você entra no teu quarto, dobra o teu joelho, peça perdão a Ele, pergunte se você já é batizado, já está batizado de acordo com a palavra, ore a Ele, peça para Ele
te mostrar. Se você sente que você foi batizado por uma indução, por uma coisa que você não sentiu nada, é melhor até que você repense o teu batismo. Mas procure um lugar que realmente pregue a Bíblia, não usos e costumes e não coisas que trazem prejuízo e até divisões dentro da própria família, irmão. Se bem que Cristo falou que seria pai contra filho, filho contra pai, mas por quê? Porque a pessoa ia crer na palavra e a outra ia crer num sistema religioso. É o que acontece. Isso em qualquer lugar. Aconteceu comigo, meu pai era romano, eu era evangélico, e houve uma confusão toda, e eu ainda nem era da congregação. Eu era menino, fui expulso de casa por causa disso. Mas graças a Deus voltei e depois fui expulso de novo. Certo, irmão? E o que vai fazer? O que a gente vai fazer, irmão? Até hoje eu tenho sequelas disso. Certo, irmão? Até hoje. Por quê? Porque eu conheci a verdade e a mentira não aceita a verdade. Quando eu estou pregando a verdade aqui, já entra um monte de mentiroso querendo dizer que eu estou errado. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Que nós, irmãos, temos que crer em Jesus Cristo, porque Ele é a solução de tudo. Ele estabeleceu a nossa comunhão com Deus. Ele foi o sacrifício da propiciação. O homem precisa aceitar nele o governo de Deus sobre a sua vida. Não é o governo de um outro homem ou de uma denominação. Só assim poderá restabelecer, irmãos. Só assim eu, você e todos nós podemos restabelecer uma comunhão que já existia no princípio. E se nós formos olhar na palavra, está dizendo assim, uma reconciliação, um ministério de reconciliação, irmão, para viver com o Senhor eternamente. Isso só irá acontecer se nós dermos ouvidos à palavra de Deus e aceitarmos que ela dirige a nossa vida mediante a fé e obediência para alcançar a salvação. Agora, se nós duvidamos dela, então nós estamos no lugar errado. Se você está no lugar que faz você... mas eu já recebi milagre, mas eu já recebi... Irmão, isso daí é você simples, e Deus faz, por que não? Mas agora chegou o momento que Deus está vendo que as coisas vão tomar um caminho que, se você não tomar cuidado, você vai acabar desacreditando em tudo. Então Deus está abrindo um caminho para você, irmão. Você está entendendo? Para que você seja realmente, aleluia, compreenda realmente o mistério de Deus na tua vida. A vontade de Deus na tua vida é que Cristo predomine. Não é muita coisa que você precisa saber. Certo? Você foi liberto da escravidão através do sofrimento de Cristo. Agora você poderá cumprir tudo o que Jesus Cristo ensinou das Escrituras. Tudo. Você não precisa perguntar para um líder religioso. Você já tem Cristo. Ele tem que ser a tua direção. Se você vai em algum lugar que não se fala de Jesus Cristo, só se fala de promessa, disso, daquilo, e quando se fala da Bíblia ainda fala com desdém, você acha que Deus está nesse lugar? Presta atenção, irmão. Então você que está ouvindo a palavra, talvez pela primeira vez, pega a sua Bíblia, começa a ler. Se você nunca ouviu a palavra de Deus, leia. Eu até aconselho que você comece do Novo Testamento, porque se você começar do Velho, você pode não entender bem. Se você não tem franqueza de ler, hoje tem Bíblias que você abaixa até no aparelho celular, que são Bíblias que você pode ouvi-las. Entendeu? Então você precisa entender isso, irmão. Para que você possa vencer, ser liberto da escravidão do pecado. E aí você poderá cumprir tudo direitinho. Porque Jesus Cristo vai estar com você. Não é uma denominação. Não é uma placa. Por quê? Porque você vai entender que agora você tem uma guia. Qual é a tua guia? Enquanto muitos falam que a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, eu vou falar diferente. A Bíblia é considerada o livro dos livros. É uma coletânea composta por 66 livros. Irmãos, glória ao Senhor. Divididos no Antigo Testamento, no Velho Testamento. É formado por 39 livros que foram escritos em hebraico. Não foi uma coisa assim fácil, não. Santo é o Senhor. Katanaí. Alatamasui. Creia que Ele vai fazer aquilo que você precisa.
creia. E o que você precisa? Entender a palavra. Mas você tem que tomar uma decisão. Ou você entende, ou você estuda a palavra, ou você fica aí com a ideologia do teu líder que diz que não pode, que quem estuda a Bíblia vai ficar louco. Você que deve... Toma um caminho, toma uma decisão. Irmãos, 39 livros foram escritos, irmãos, em hebraico, aramaico, e vai Gênesis, Malaquias, depois o Novo Testamento, composto por mais 27 livros. Aí você vai encontrar também, irmãos, glória ao nome do Senhor, escrito em grego, aramaico, e vai de Mateus a Apocalipse. E você vai perceber, irmão, que tudo isso, toda essa verdade chegou até você, não foi de graça. E aí vem um dizendo que não acha na Bíblia. Vem um dizendo que não pode conhecer teologia. Você acha que a Bíblia foi escrita por quem, irmão? Desceu um anjo do céu e começou a escrever a Bíblia? Não. Deus preparou homens inspirados. Pessoas que tinham conhecimento, irmãos. Você está entendendo, irmão? Pessoas que tinham realmente conhecimentos. Aí você fala, mas a Bíblia ela foi escrita há muito tempo e não sei o que, deve ter algum defeito. A Bíblia foi escrita há muito tempo, ao longo mais ou menos de 1.600 anos a 1.500 anos antes de Cristo, e meados de 100, irmãos, depois em meados de 100 depois de Cristo também, porque foi escrito a Bíblia. Quero dizer, também a Torá. A Torá também é uma Bíblia. Eu estou falando também, já contando com a Torá, que é a lei de Moisés, que são os livros do Antigo Testamento, que é Gênesis. Eu não sei se vou conseguir falar em ordem, que eu não me lembro. Gênesis, Deuteronômio, Levítico, ou melhor, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. 5 livros. Chama Pentateuco, e é considerado uma Bíblia, e chamava Torá. Então isso foi escrito muito antes de Cristo. Depois de 100 anos depois de Cristo, irmão, ela foi se reproduzindo em diversas línguas. Teve a Reforma Protestante, irmão, aproximadamente 40 autores. Podemos usufruir de uma riqueza, irmão, 40 autores, irmão. E nós podemos usufruir dessa riqueza. Irmãos, interessante que esses autores, eles foram autores de diferentes épocas. Mas se você pegar uma Bíblia que foi escrita por um autor há não sei quantos anos atrás, eu vou chutar aqui, e você pegar uma Bíblia agora, você vai ver, pode ter alguma diferença na linguística, na forma de expressar, porque é lógico, até a nossa língua portuguesa do Brasil é diferente que a língua portuguesa de Portugal. Certo, irmãos? É muito diferente. Então, apesar de toda essa diversidade, irmão, de vários personagens fazerem parte históricos que inspiraram a fé e a compreensão e o ensino da justiça de Deus através das sagradas letras, irmão, apesar de toda essa diversidade, com todos esses livros que testificam uma unidade sobre o Salvador da humanidade, que é o Senhor Jesus Cristo, que você pode também chamar, se você tiver aí, se você for messiânico, for hebraico, ou você crê, você pode chamar de Yeshua HaMashiach, não tem problema. Nós que estamos aqui no Ocidente falamos Jesus Cristo, porque nós somos daqui. E tem irmãos que falam que esse nome não é um falso nome. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, se eu for para Israel, olha, se eu for para Israel, ninguém vai conseguir falar o meu nome em hebraico, irmão. É difícil. Eu tenho um filho que chama Gabriel. Em árabe parece que é Gibrim. Em hebraico é Ravriel. Entendeu? Então entenda isso, irmão. Entenda isso, irmão. Glória ao nome do Senhor. Você não vai pensar, irmãos, que você vai perder a vida eterna por causa destas coisas, irmão. Presta bem atenção. Está ali no texto que eu acabei de ler, no versículo que eu acabei de ler, irmão. Será que é difícil de você entender, irmão? Fica difícil de você compreender essas coisas? Você tem que ter compreensão daquilo que você está escutando, irmão. Santo é o Senhor. Você tem que ter compreensão de que o Senhor está realmente cumprindo a sua palavra nesses últimos dias, irmão.
Por isso que nós às vezes temos que falar coisas que nós não gostaríamos. Porque não quer dizer que aonde você está servindo, na denominação, que ela já não foi uma denominação boa. Eu não vou dizer isso. Mas as coisas mudam. Irmão, Deus andava junto com Israel. Israel via cada coisa, irmão. Que, olha, sinceramente, uma nação que nem Israel, que viu o que ele viu no deserto, o que viu o que ele viu, irmão, caminhando. Deus caminhava com eles, falava. Literalmente, Deus falou com Moisés, irmão, literalmente. Não, melhor, acho que não seria literalmente. Seria assim, ó. Olho no olho, Deus falava com Moisés, Deus falou com Abraão. Hoje nós temos o Espírito Santo que usa de cada um de nós. E como é que ele usa? Lendo as Escrituras. E elas chegaram até nós debaixo de muito sacrifício. Então por isso, irmãos, que muitas das vezes eu pergunto para você, você realmente entende a Bíblia? Ou você está achando que é uma brincadeira? Porque aquele ancião, porque aquele outro falou que não tem nada a ver, que nós não vamos conseguir compreender a vontade de Deus. Não tem lógica. A vontade de Deus a gente compreende na Bíblia sim. Porque a vontade de aquilo que você não compreende na Bíblia é porque Deus não quer que você compreenda. A vontade dele é que você não entenda. Mas o que ele quer que você entenda, que só Jesus Cristo te dará a salvação. E as obras, irmão, mas tem que ter obra, porque se não tiver obra, o que adianta? Precisa ser Irmão, presta atenção. A obra de salvação é Jesus Cristo. O que farei para fazer a tua obra? Perguntaram para o Senhor, no versículo 28 de João. O Senhor respondeu no versículo 29, a obra de Deus é esta, que creais naquele a quem ele enviou. A obra de Deus, irmão, tudo na terra é obra de Deus. Não é para salvação, é só Jesus Cristo. Se a tua denominação deixa de crer, deixa de pregar Jesus Cristo, e eu for, então, deixar, não falar nada para as pessoas, eu vou ser cúmplice. Aí você vem aí no comentário e diz para mim que eu estou tirando a fé dos outros. Você está totalmente equivocado. A pessoa que é inteligente, tenho certeza que vai entrar comentário aqui dizendo assim, não, se não fosse o evangelho, Deus me abriu os olhos para o verdadeiro evangelho. Vai entrar, pode ter certeza. Que o verdadeiro evangelho tem que ser pregado. Não é mais aquele evangelho que você começou a aprender agora há pouco tempo, sei lá, um evangelho que tem gente que é nova, uma denominação aí que eu não quero mais nem falar o nome, que já estou me jogando pedra. Então, irmão, eu também não estou pregando só para vocês, para aquele que é também de uma outra denominação, para aquele que também acredita em coisas feitas pelas mãos dos homens. Você tem que pegar a Bíblia e entender a Bíblia, buscar, estudar. Embora a Bíblia seja um livro mais vendido no mundo, muitos além e citam sem mesmo compreenderem a sua mensagem. Está entendendo? Pega a Bíblia, mas lê por ler. Então não adianta só ler, irmão. Não adianta só ler. Você tem que. A Bíblia é preciso examinar cuidadosamente. Além disso, é preciso ter a mente que toda a sua mensagem aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Mais nada. Não aponta para a congregação, não aponta para a Assembleia de Deus, não aponta para a Batista, não aponta para a Presbiteriana, aponta para Jesus Cristo. Se a palavra que você ouve aponta para outra coisa, não é Deus, irmão. É isso que eu quero dizer. E você vai se sentir ofendido. Mas você que está escutando pela primeira vez, pegue a sua Bíblia, leia. O que você não entender, por gentileza, eu estou à disposição. Pegue o meu e-mail, vou deixar meu e-mail aí embaixo. Pegue, você que é da congregação cristã, eu sei que você não vai gostar, mas infelizmente muitos estão pregando coisas aí que não estão certas. E você não quer que eu fale, você acha que eu estou tirando o chão dos outros. Eu não estou tirando o chão de ninguém. Eu apenas estou dizendo que pregue a verdade, congregação cristã. Aprenda, mude tudo, transforme, faça realmente um evangelho bíblico.
Não se acha exclusivista, não acha que só você vai entrar no céu. A irmã diz assim, por que falam tanto da congregação? Não estão falando da congregação, nós estamos falando do sistema que está levando todo mundo. Não é só a congregação, eu tenho que falar dela porque eu vivia nela. Mas isso tem em outras denominações também. Tem muitas denominações que falam a mesma coisa, que só aqui tem salvação. Outras não falam, mas agem como só ali tivesse salvação. Não estão apontando para Cristo e Deus não está gostando. E muitos estão se convertendo, ou melhor, estão sendo convencidos a ficar num lugar porque acha bonito. E não adianta achar bonito. O Senhor, irmão, ele não veio bonito. O Senhor veio do jeito que tinha que vir, de gentil aspecto. Ele veio de uma forma humilde, ele veio de uma forma... Ser humilde, irmão, não é cabeça baixa. Não, ser humilde é o que está aqui dentro, ó. O coração do homem. Não é porque a pessoa é humilde que vão pisar nela, não. A pessoa tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ter virtude de Deus para poder pregar a verdade, doa onde doer. E a verdade é Cristo. Acredite nele, creia nele e saiba que ele só pode te dar a salvação. Então estude, busque, pergunte, vá ao encontro, aleluia, daquilo que está escrito. Se não estiver de acordo com o que está escrito, não aceite. Julgue até as palavras que eu estou pregando. Julgar palavras que se prega não é pecado. O que é pecado é julgar a pessoa. Porque quem julga pessoas é um juiz. Quem pode julgar as palavras, você pode, porque a palavra está sendo endereçada à sua pessoa ou à pessoa daquele que está ouvindo. E o que eu vou pregar é: Jesus Cristo salva. Não é congregação, não é nada disso. Graça é Jesus Cristo. Só Ele. Todos somos pecadores. Ah, eu já fui batizado. Não interessa, você continua sendo pecador. A única coisa que você tem que fazer é se reconciliar todo dia com Ele. Porque através do batismo, então, houve uma oportunidade para que nós pudéssemos sempre estar reconciliados com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra. Deus seja em tudo glorificado e que Deus abençoe a todos. Irmãos, eu estou aqui não para atacar, não para destruir a fé de ninguém. Estou pregando a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém e amém.